Se você está com a tua Bíblia aí, abre ela em Hebreus, lá no capítulo 5, versos 11 até o verso 14. Hebreus capítulo 5, versos 11 até o verso 14. Vê se você encontra esse texto da palavra aí. Hebreus 5, versos 11 a 14. Se você encontrou, dá um amém para eu saber que você encontrou. Amém. A palavra diz assim: a esse respeito nós temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Está escrito aí na sua Bíblia assim? Amém? Verso 12 diz: pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes não como necessitados de leite, e sim de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, ele é para os adultos, é para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Queridos, esse texto é uma carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, e é um texto fundamentado, obviamente, numa situação encontrada e descobrida pelo apóstolo Paulo, que era uma situação de dificuldade que aquela igreja, aquele povo estava vivendo. De forma especial, era uma situação onde aquele povo estava tendo dificuldade de entender a vontade de Deus para a vida deles. E por isso eles estavam apresentando algumas dificuldades com relação à sua caminhada. Nesse caso, aquele povo não estava conseguindo evoluir, aquele povo não estava conseguindo amadurecer, o que é próprio de todas as pessoas saudáveis. Toda a pessoa emocionalmente saudável, toda pessoa emocionalmente equilibrada, e já usando aqui de antemão a palavra da Gabi, na semana passada foi espetacular, né, aquilo que Deus fez através da vida da Gabi, sobre tudo, né, de tudo que a Gabi falou, que mais assim tocou meu coração, me impressionou, foi o momento que ela falou do equilíbrio emocional, que é fruto de uma vida na presença de Deus, né? Eu sei que hoje nós temos todas as, vamos dizer assim, todas as qualidades no sentido de saúde para a nossa vida emocional, mas mesmo com tantas qualidades assim, com tantas profissões, com tantos profissionais que nós temos, nós percebemos um povo doente nas suas emoções. É verdade ou não é? Uma sociedade doente, o que nos leva a pensar que mesmo com tantas qualidades médicas que existem hoje, tem faltado o elemento principal, que é a presença de Deus, e aquilo que a Gabi tão sabiamente trouxe para os nossos corações, o equilíbrio. Então, viver uma vida equilibrada pode ser um sinal muito evidente da sua saúde emocional. E uma saúde emocional bem fundamentada é sempre uma saúde emocional que tem a presença de Deus, que tem como referência as coisas do Senhor. E nós temos entendido como igreja que é importante tratar desse assunto entre nós. Por isso nós estamos nessa terceira etapa, liderando bem a sua alma, ou seja, trabalhando um pouquinho das emoções, trabalhando um pouquinho dos sentimentos, porque nós entendemos que se não falarmos sobre isso, se não ministrarmos, se não compartilharmos sobre esse assunto, né,
o inimigo das nossas almas, e ele é muito trabalhador, ele muitas vezes tem feito isso de uma forma a tirar as nossas vidas da presença de Deus, né? E gerando muitas patologias, muitas enfermidades, muitas doenças no meio do povo. E eu e você podemos, através da palavra de Deus, aprender, sermos orientados e principalmente deixar Deus tratar os nossos corações, para que nós tenhamos uma vida emocional, uma vida espiritual, uma vida relacional, uma vida familiar sarada. Amém? Quantos querem isso na sua vida? Amém. Então eu quero fazer uso desse texto, falar sobre um pouquinho sobre maturidade emocional. E eu pensei, uma das primeiras coisas para a gente conversar sobre esse texto, é que eu preciso então para ser maduro. O que eu preciso para ser maduro nas minhas emoções? Todos nós estamos em constante crescimento, pelo menos deveria ser assim. Todos nós estamos em constante evolução, pelo menos deveria ser assim. E o que nós precisamos fazer para alcançar uma maturidade emocional? O que eu e você precisamos fazer para nos tornarmos maduros segundo a palavra de Deus? E aqui tem uma primeira dica desse texto. A palavra com muita clareza diz, olha, a esse respeito. Qual é o respeito? Sobre o que o apóstolo Paulo estava falando? Sobre a dificuldade de uma igreja em crescer. Pastor, crescer no número de membros? Não. Crescer na estrutura física, mais templos? Não. Crescer e evoluir na sua capacidade de entender a vontade de Deus. Então é isso. A esse respeito, nós temos muitas coisas que dizer. Paulo estava dizendo, difíceis de explicar, porque vos tendes tornado, o que está escrito lá? Tardios em ouvir. E aqui está talvez o primeiro e grande indicativo desse texto para um crescimento emocional saudável. A Bíblia fala que um dos problemas daquela igreja, e talvez seja um dos problemas da grande maioria das pessoas, é exatamente esse ponto: se tornar tardio em ouvir. O ouvir é, sem dúvida nenhuma, uma das capacidades que eu e você desenvolvemos em Deus. Você quer saber, por exemplo, como uma pessoa se sente bem conversando com você? Ouça mais essa pessoa. E você vai perceber o tanto que muitas vezes, né, através até mesmo das falhas, das incoerências, através das tribulações do teu irmão, você é capaz de crescer e amadurecer. Por outro lado, também senta com uma pessoa que tem conseguido vencer, tem conseguido trilhar os caminhos do Senhor. Senta alguns minutos, senta algumas horas com essa pessoa e você vai descobrir ferramentas essenciais. Você vai perceber através da história, através da caminhada, que aquela pessoa passou por algumas tribulações, por algumas crises e cresceu e se desenvolveu. Um dos grandes problemas do ser humano é essa incapacidade de ouvir. Nós muitas vezes tapamos nossos ouvidos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para as circunstâncias e para muita coisa que poderia nos ensinar na caminhada. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo repreendendo aqui esse povo, estava dizendo exatamente isso: vocês não têm crescido, vocês não têm amadurecido, porque têm se tornado tardios em ouvir. Eu pergunto para você, nesse momento, você tem ouvido? Você tem tentado aí abrir os teus ouvidos para aquilo que está acontecendo ao seu redor? Eu sei que você está aqui hoje e esse também é um forte indicativo de que você está querendo crescer, que você está querendo evoluir na tua vida espiritual. Você veio aqui ouvir. Em momentos como esse, na maioria das vezes, né, nós não temos aquela conversa onde eu falo e você fala. Na maioria das vezes nós estamos aqui falando para você ouvir.
E nós sabemos o quanto é difícil, porque especialmente quando é uma palavra dura, quando é uma palavra de exortação, nós não queremos ouvir. Pega uma criança e fique observando o momento do pai e da mãe exortar. A maioria das crianças não querem ouvir a exortação. A maioria das pessoas não estão preparadas, às vezes, para ouvir aquilo que pode curar, para ouvir aquilo que pode libertar, para ouvir aquilo que muitas vezes, na verdade, o tenta tirar da zona de conforto. É assim que na maioria das vezes acontece na minha e na sua vida. As nossas maiores transformações, pode ter certeza, vieram de momentos onde eu e você nos predispomos a ouvir. E ouvir é uma virtude que poucas pessoas possuem, porque eu e você, por natureza, somos predispostos a falar muito mais do que a ouvir. Sim ou não? As mulheres concordam? Amém, glória a Deus. Né? Temos uma disposição. É natural isso do ser humano. É aquela velha piadinha, né? Deus deu uma boca e dois ouvidos. Significa dizer que eu preciso ouvir pelo menos 2 vezes mais do que falo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: é assim que acontece com você? Né? A gente sabe que não, porque a nossa predisposição é sempre para falar. Nós gostamos de falar e poucas vezes ouvimos. E ouvir é sem dúvida algo interessantíssimo para as nossas vidas. E eu posso dizer para você com muita tranquilidade, no começo da nossa conversa, que um dos maiores inimigos, guarde bem isso no seu coração, dos maiores inimigos do teu crescimento espiritual é você mesmo, na sua incapacidade de ouvir. Né? Sou eu mesmo. Eu mesmo me limitarei nos meus maiores desafios. Ou seja, eu gosto muitas vezes de colocar a culpa no diabo, né? O tempo todo, os demônios é quem são ali os que estão arruinando a minha vida, mas muitas vezes eu não paro para pensar que no meio dessa trajetória toda, eu mesmo fui construindo e desconstruindo coisas em minha vida e que em determinado momento acabaram me abalando. Então nós somos o nosso maior inimigo na maturidade, na evolução e no crescimento. Quando você propõe algo para o seu coração, você na verdade está tirando essa limitação. E isso é algo que, embora Deus queira para a minha vida, embora o apóstolo Paulo exortou a igreja de Hebreus para que eles pudessem agir assim, somente quem podia mudar aquele quadro eram eles mesmos. Então eu podia dizer muitas palavras aqui para vocês, e vocês estão sempre muito cansados até de ouvir, mas nenhuma delas seria tão capaz de gerar qualquer transformação na sua vida, se não um dia você falar: eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Se eu parei em algum momento da minha história, se eu não estou evoluindo, crescendo, amadurecendo, se as minhas emoções estão arruinadas, se a minha vida espiritual está estagnada, então o culpado sou eu. E a maioria das vezes eu gosto de, como disse, eu acuso o diabo, Satanás, a economia do país, o desemprego, tudo é motivo para que eu não cresça e não evolua. Na verdade, poucas vezes eu olho para dentro de mim e falo: eu não estou crescendo. E Paulo queria exatamente mostrar isso para aquela igreja, dizer: olha, vocês estão com problemas de ouvir, precisam destapar os vossos ouvidos. Olha esse conselho que está lá no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 27, a Bíblia fala: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão, o que diz ali? Conhecimento. Quando uma pessoa
para de ouvir. Eu creio que não existe coisa mais irritante quando você está lá, dando aquele sermão no seu filho, e ele faz essa expressão aqui. Já aconteceu com você? Você já viu alguém agindo assim? Alguém tapando os ouvidos quando você gostaria de falar? Já aconteceu com você? É terrível. Irmãos, é terrível. E a palavra de Deus, ela com muita coerência diz, olha, se você parar de ouvir o quê? A instrução. Nós temos uma tendência a queremos muitas vezes tornar o nosso coração confortável, né? Muitas vezes deixar a nossa vida tranquila de uma forma que nada me incomoda, nada me tira da zona de conforto. Ai, pastor, estou querendo mais é ficar aqui quietinho mesmo no meu canto. E na maioria das vezes, né, palavras como a que você está ouvindo hoje, ouviu a semana passada e vem ouvindo semana após semana, são palavras que estão colocando espinho no teu ninho. Assim como a mamãe águia, você lembra da história? Quando ela está querendo gerar uma maturidade, um desenvolvimento no seu filhotinho, ela pega aquele filhotinho com o bico e tenta jogar ele, né, para que ele tente bater as asas. Se o filhotinho não bate as asas, ela dá aquele voo rasante, pega e volta, coloca no ninho novamente. Mas quando o filhotinho vai se acostumando demais com o ninho, dizem aí os biólogos, né, os estudiosos, que ela começa a trazer espinho no ninho. E ela coloca espinho para os filhotinhos não acharem mais aquele lugar confortável. Já imaginou isso? Então, quando tiver um espinho no seu ninho, pode ser coisa do seu pai. É verdade. Talvez é o seu próprio pai falando assim, olha, esse menino precisa crescer. Essa mulher precisa se desenvolver, então eu preciso colocar espinho no ninho. Na maioria das vezes, eu e você somos desafiados a uma vida que do lado de fora tem uma luta acontecendo e aquela mamãe águia ou qualquer natureza biológica nos leva a pensar isso. Nós precisamos ser preparados para a vida, para os desafios, porque do lado de fora é diferente do lado de dentro. No ninho a mamãe águia traz minhoquinha na boca, no ninho a mamãe águia aquece, protege colocando o ninho no mais alto monte, bem lá em cima na rocha, para que ninguém possa pegá-lo. Mas no mundo não é assim. E eu sei que às vezes é mais gostoso ficar num lugar onde não tem espinho. É verdade. Sem dúvida você gosta do lugar confortável, sem espinho. Mas quando cai lá fora, quando cai na vida, quando é preciso provar através das nossas relações, através da nossa história, o Deus a que nós servimos, então é que precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos. E eu vou perguntar para você, é fácil? Não é. Olha as emoções das pessoas. Converse um pouco mais profundamente com o ser humano de hoje em dia. E você descobre um poço dentro dele. Uma alma às vezes desconectada com a realidade, com os sonhos, com os objetivos, fruto de tanta pancada, fruto de tanta cacetada que essa pessoa já tomou nas emoções. Vai se tornando amargurado, frustrado, decepcionado com a vida, desesperançado com as pessoas. Depois transfere tudo isso para Deus, porque na visão que ele tem da vida, Deus jamais seria o precursor da sua história, porque olha a vida arrebentada e destruída que ele está. Mas lá no começo, nós não paramos para ouvir. Então diga comigo assim, ouvir é uma arma espiritual muito importante para o meu crescimento. Segunda coisa que esse texto nos diz é, para ser maduro, eu preciso também dedicar tempo
Olha a continuidade do verso 12, ele fala assim: com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo estava nessa altura da conversa, exortando aquela igreja com relação ao tempo de sua caminhada. E aqui talvez esteja uma das grandes lições para mim e para a sua vida. Porque muitas vezes eu e você podemos equivocadamente pensar que o número de vezes que nós comemoramos aniversário significa maturidade, e na verdade não. É possível uma pessoa na sua vida celebrar muitos aniversários, na sua história ter incontáveis momentos onde ele celebrou a sua transição de idade, de uma idade menor para uma idade maior, e dessa forma essa pessoa dizer: estou como eu, 33, sei lá, 35, 40, 50, não sei quantos anos, e você perguntar: isso significa maturidade? O que você acha? Obviamente que não, né? A maturidade não tem nada a ver com o número de aniversário que nós comemoramos. Tanto é que você encontra muita gente que já celebrou muitos aniversários, mas que continua com o comportamento de uma criança. Pessoas que eternizaram a sua infância, pessoas que não conseguiram se desenvolver, pessoas que não se permitiram serem tratadas, ministradas por Deus, pessoas cuja vida, cujas circunstâncias, cujo quadro familiar que hoje está tão distorcido, o levou a ser uma eterna criança. E é possível essa pessoa, sei lá com 30, sei lá com 40, sei lá com 50 anos, agindo como se fosse uma criança. É um bebê gigante, né? É uma criança com 90 quilos, né? É um bebê, uma pessoa que se a vida, se a circunstância, se uma surpresa aparecer, periga dar um treco no coração, porque não sabe lidar com aquilo que está acontecendo, né? Quando recentemente nós tivemos aqui o talk show, e a gente estava falando sobre, até hoje eu revi lá o videozinho, o pessoal mandou para mim, a gente estava falando sobre namoro e santidade. Inclusive já adianto para você, já temos agendado aí o segundo talk show, vai ser no dia 10 de setembro, nós vamos falar sobre vocação, já está definido o tema, já selecionamos aí 2 pessoas fantásticas para vir aqui conversar com a gente. E nesse primeiro que a gente falou sobre namoro e santidade, né, a moçada desafiou eu e a Esther para virmos compartilhar alguma coisa. E um dos momentos eu estava falando sobre essa questão do namoro, eu citei o texto de Gênesis, né, onde a Bíblia fala: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você lembra desse texto, né? E ali existem leis interessantes deixadas por Deus para que uma casa, para que uma família, para que as relações pudessem ser bem-sucedidas, né? E a primeira lei que aparece ali é a lei da emancipação. Qual que é a lei da emancipação? Deixará. Ordem do Senhor: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, a partir daquele momento ele encara uma responsabilidade. O que acontece com muitos casamentos hoje? Na primeira briguinha, papai, mamãe, dá vontade de voltar para casa. Ou muitas vezes, como é a realidade muito aqui, né, do Brasil,
especialmente pela nossa realidade financeira difícil, a tendência de muita gente é casar e fazer o puxadinho na casa da sogra. É verdade ou não é? Eu pergunto para você, emancipou? Jamais. Porque a proximidade, muitas vezes, né, ao invés de gerar coisas boas, pode gerar enfermidade. Porque agora são duas famílias, é lei bíblica, deixará. E aí ele fala, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Agora, uma coisa interessante sobre esse texto, né? Que antes de Deus dar uma esposa para o Adão, a Bíblia fala que ele deu um trabalho. É verdade, né? Vai lavrar e vai cuidar do jardim. Então, se tem algum solteiro aí, pensando em casar, pensando em namorar, né? Você deve ter isso em mente. Deus tem um trabalho para você antes, amém? Né? Porque hoje está assim, não, eu vou casar. E aí depois o meu pai e a mãe vê o que dá. Eles me sustentam. Isso talvez seja o maior quadro, é visível a enfermidade emocional das pessoas. Porque já começa lá do início, né? Vai construindo de uma forma equivocada, depois não consegue se desvencilhar. E por causa dessa situação enferma, muitas vezes vai se auto-prejudicando ou prejudicando o outro, de uma forma que a vida só vai tendo consequências trágicas. E muitas vezes acontece por um motivo muito simples. Não estamos crescendo. Já devíamos ser mestres pelo tempo decorrido. Quanto tempo você tem de cristão? Lembre-se do dia que você teve uma experiência com o Senhor. Lembre-se agora daquele dia que você decidiu descer as águas do batismo. Para algumas pessoas aqui talvez esteja bem fresquinho, né? Semana passada, sábado passado tivemos um batismo. Mas daquele dia que você desceu as águas, eu não sei quando foi. No meu caso, há 18 anos atrás. Naquele dia que você desceu as águas, de lá para cá, o que mudou? Evoluiu, cresceu, amadureceu? Ou muitas vezes a vida foi mostrando que talvez era só um ritual, um momento da sua caminhada, mas não mudou nada, não transformou nada? Que realidade dura é essa, sim ou não? Que situação difícil uma pessoa que não evolui. E o conselho bíblico era exatamente esse: já deviam ser mestres pelo tempo. A Bíblia fala em Provérbios 3:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, e cada dia, o que está escrito lá? Brilha mais. A vereda é a mesma coisa que o caminho. O meu e o seu caminho, a Bíblia fala, é como a luz da aurora. A luz da aurora é o sol nascendo no horizonte. O meio-dia é o dia perfeito. É o sol nascendo, evoluindo, crescendo. A Bíblia faz uma semelhança da nossa vida com a luz da aurora, dizendo, olha, a vereda do justo, o meu e o seu caminho, é como a luz da aurora, e cada dia brilha mais, até chegar o dia perfeito. Ou seja, a vontade de Deus, para todos aqueles que um dia professaram o seu nome, é crescimento, evolução, amadurecimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou caminhar. Uma das coisas que também pode em determinado momento, né, nos frustrar, são os empecilhos da vida. Nós vamos encontrar um monte deles. Eu e você vamos nos deparar com uma série de situações aonde seremos desestimulados, aonde muitas vezes seremos decepcionados. E aqui vale talvez um conselho para mim e para você. O imaturo, guarde bem isso, uma pessoa imatura não é uma pessoa que caminha lentamente. Nós temos às vezes essa percepção equivocada. Ah, pastor, eu falo para aquela pessoa, mas ele anda
tão devagar. Eu percebo tão poucas evoluções naquela pessoa ou naquela circunstância. E eu quero dizer uma coisa para talvez animar o seu coração. O imaturo não é o que caminha devagar, não é o que vai lentamente. O verdadeiro imaturo é o que parou. É aquela pessoa que desistiu. É aquela pessoa que estava caminhando bem, ela estava indo numa direção, ela tinha um rumo, ela tinha objetivos, ela tinha ações, mas de repente ela parou. Você conhece alguém que parou? E por que a gente para? Nós paramos porque a vida nos dá golpes. A vida nos dá rasteira, tem circunstâncias difíceis de suportar. E muita gente para em situações. E a Bíblia é especialista em nos ensinar a sair de situações difíceis. E sabe qual é a melhor forma de eu e você vencermos uma situação difícil? O conselho bíblico está aqui, ó. A Bíblia fala no Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Você percebe duas coisas antagônicas? Andar e chorar. Quando você está triste, quando alguma coisa aconteceu, uma surpresa, e você está chorando, eu pergunto, você gosta de andar? Você quer continuar? Pelo contrário, você quer se esconder, você quer fechar a porta do quarto, você quer apagar a luz, não é assim? Você quer ficar no seu canto, você não quer se movimentar. E a Bíblia reconhece que nas nossas vidas haveriam golpes suficientes para que eu e você chorássemos. Mas a Bíblia diz assim, quem sai é andando e chorando. Meu irmão, não tem nada de errado com chorar, sabia? Errado é parar, amém? Se a vida te der um golpe e você precisar chorar, chore, né? Realmente viva, às vezes o luto, a dor, a enfermidade, não sei, tudo pode acontecer na nossa vida, e eu e você não estamos isentos do que acontece com todas as pessoas desse mundo, por isso também choramos, por isso também sentimos, por isso também sofremos, temos dores igual todas as pessoas, mas a diferença entre eu, que creio no Senhor, e uma pessoa que não crê no Senhor, é que eu choro sim, mas eu continuo andando. Está difícil, mas estou andando. Não está fácil, mas eu estou tentando. Porque nós temos uma tendência muito séria a parar. E aqui é onde o diabo ataca a maioria da emoção das pessoas. Porque um crente parado, finalizado, desestimulado e que não vê mais saída para a sua vida é uma pessoa com as emoções vulneráveis. E é exatamente nesse momento que uma pessoa caindo num quarto escuro, não se permitindo continuar, ela torna-se uma presa fácil das emoções, né? Afinal de contas, você conhece bem aquele ditado que diz que a mente que está vazia é o quê? É oficina do diabo, e é verdade, né? Uma mente sem projetos, uma mente sem sonhos, uma mente vencida pelos golpes da vida, uma vida emocional destruída, traz para mim e para você prejuízos sérios. Terceiro e penúltimo conselho da palavra, para você ser maduro, é preciso se alimentar, o que a Bíblia diz ali? De algo sólido. A Bíblia fala que para ser maduro, eu preciso me alimentar de algo sólido. Aí no verso 13 ele fala, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A Bíblia fala que o processo de evolução, ou seja, o meu e o seu crescimento, nos fará em determinado momento nos alimentar de algo sólido. Eu estou vivendo exatamente agora essa transição ali com o Rafinha, né, do leite materno, agora começando a colocar já uma frutinha, alguma coisa, né? Esse é o conselho do médico, né? Todos os que têm bebê vão passar por isso, o alimento vai mudando,
Do leite vai passar para uma frutinha, da frutinha para um suquinho, do suquinho para uma costela, uma picanha, né? Não, até dá vontade, né? Mas vamos dizer assim que a picanha e a costela é o último estágio da evolução e do crescimento. Mas supõe-se que todos nós passamos por isso, que todos nós temos esse processo, ou seja, vamos nos alimentando de algo que é líquido primeiro, porque é mais acessível, é mais aceitável. Por que você acha que, por exemplo, o nosso curso de domingo de manhã chama-se ABC da Fé? Porque são os primeiros passos. Eu posso pegar um novo convertido, por exemplo, que estaria numa classe do ABC da Fé e falar: meus irmãos, nós vamos dar uma aula para você sobre batalha espiritual, né? Sobre como expulsar os demônios. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ingerir um alimento inadequado para aquele momento. Mas quando lá no ABC da Fé, apesar de toda a chatice do Fábio, né, as pessoas vão aprendendo, desenvolvendo, são os primeiros pilares da palavra de Deus. Depois vai para a visão celular, depois vai para o caráter, depois vai para o CDV, depois vai indo, a pessoa vai evoluindo normalmente. A Bíblia sugere que deveria ser assim a nossa vida. E ela fala: olha, todo aquele que se alimenta de leite. Quanto tempo está durando o ABC da Fé? Em torno de 3 meses. Tem gente que fica PhD em ABC da Fé, sabia disso? Que passa o primeiro ABC da Fé, daí volta para o ABC da Fé de novo, porque não completou. Depois no outro aconteceu alguma coisa, volta para o ABC e vai ficando especialista em ABC da Fé. Ou seja, não se permitiu crescer, evoluir, se desenvolver. E sabe o que acontece? Chega uma hora que a vida espiritual começa a cobrar isso de nós. E aí, onde está a minha maturidade? Onde está o meu crescimento, a minha evolução? E a sabedoria, né? E o reconhecimento da vontade do Senhor na minha vida, onde está tudo isso? E são esses golpes que muitas vezes acabam machucando de uma forma real as nossas vidas. Em 1 Coríntios 3, Paulo diz assim: eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha o que a palavra de Deus diz: eu dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. Eu pergunto para você, olhando para esse texto, por que foi que Paulo considerou aquele povo um povo imaturo? Qual foi o motivo? Por que segundo o julgamento de Paulo, essa igreja, esse povo, era reconhecido como criança e ele estava com medo de dar alimento sólido? O próprio texto traz a resposta: visto que há, o que está escrito lá? Inveja e divisão entre vocês. Outro sentimento que é capaz muitas vezes de nivelar o crescimento das pessoas. Inveja, divisões. Inveja é de hoje? Não. Há muitos anos isso acontece. Há um texto lá em Gênesis 26, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala que Isaac, ele herdou os poços de seu pai Jacó. Naquela época, diferente de hoje, os poços de água era como se fosse o verdadeiro mito do poço de petróleo. Quem tinha poços de águas naquela época eram os verdadeiros ricos, eram as pessoas consideradas de família nobre. E Isaac, por ser exatamente da geração de Jacó e abençoado por Deus, era um homem muito próspero, porque onde ele colocava, onde ele furava na terra, saía água. Ele era um homem próspero, riquíssimo, muito abençoado. Mas sabe o que começou a acontecer com Isaac?
A Bíblia fala que os homens da terra começaram a invejar os seus poços. E a Bíblia fala que eles jogavam lixo dentro dos poços de Isaac. Tem até uma música hoje, se eu não me engano é do Trazer na Arca, né, que fala: querem entulhar os meus poços, querem frustrar os meus planos e me fazer desistir. Não sei quantos já ouviram essa canção. Com base nesse texto. Um grupo de pessoas daquela época, Gênesis 26, querendo entulhar os poços do outro. E ali um dos grandes sinais de inveja, a Bíblia fala que Isaac precisou caminhar por 4 vezes até encontrar um lugar chamado Reobote. E a Bíblia fala que o Senhor fez essa declaração, ele fez essa declaração: agora prosperaremos nessa terra, porque por 4 lugares que ele foi, invejaram os seus poços. Então inveja não é uma coisa dos nossos dias. Inveja já vem de muitos e muitos e muitos anos. E ela pode ser um dos melhores sinais para mostrar maturidade ou imaturidade. Uma pessoa, por exemplo, que não fica feliz com a prosperidade do seu irmão. Uma pessoa, por exemplo, que fica o tempo todo com o olho gordo naquilo que está acontecendo, seja no casamento, seja na vida profissional, seja na vida emocional. Isso é comum dos nossos dias. E pode muitas vezes provar que o nosso coração não é saudável, não está crescendo em Deus, porque é fruto de inveja. Muitas vezes o próprio estímulo da vida, o próprio estímulo de crescimento, de evolução, está baseado na inveja. Não, porque se o outro conseguiu, eu vou conseguir. Não é mais ou menos assim? E às vezes nós vamos construindo uma vida com base em algo totalmente instável, como a inveja. Divisões. A Bíblia fala, olha, inveja e divisões que há no meio de vocês. Paulo estava exortando aquela igreja que facilmente se corrompia, né? A Bíblia fala que eles eram como se fossem meninos, né? Ouvindo conselhos, ouvindo direções insustentáveis. Ou seja, Paulo estava exortando essa igreja, dizendo: olha, tudo isso tem provocado em vocês uma imaturidade tremenda, que em determinado momento a vida vai cobrar. Aqui eu quero terminar, então, já vou pedir para o grupo de louvor subir no altar, e eu vou falar para você sobre esse último princípio, que é: para ser maduro, eu tenho que provar com a minha prática. A Bíblia fala, Paulo encerrando aqui esse texto de Hebreus, o alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, esse texto é muito completo. Ele mostra exatamente o processo de evolução, crescimento, o desenvolvimento que eu e você precisamos ter para uma vida madura, uma vida abençoada. E ele termina dizendo: o que que prova? O que que prova maturidade? O que que é capaz de demonstrar que alguém cresceu, que alguém amadureceu? A Bíblia é muito objetiva com relação a isso. É a prática, né? A palavra de Deus diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E é assim. São os meus frutos, são as minhas escolhas, é a maneira com que eu construo a minha vida, ou trazendo para o popular testemunho. Qual é o meu testemunho? Que as pessoas dizem ao meu respeito, como eu me comporto, como eu me conduzo, como eu dirijo a minha vida. Isso é importante? É extremamente importante, porque isso mostra se eu estou pela prática vivendo aquilo que a palavra diz. Uma coisa é saber, e isso eu sei que nós estamos, né, carecas, e tem alguns que estão bem carecas mesmo, né? Bem carecas de saber, né? Uma coisa é saber, outra coisa é viver, né? Uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Uma coisa é conhecer, outra coisa é
conseguir vencer todos os desafios que eu e você encontramos no nosso dia a dia. Com tudo isso que eu falei para você, com base nesse texto, eu quero finalizar dizendo o seguinte: a maioria de nós, a maioria esmagadora, nós estamos vindo de lares que não nos ajudaram muito a construir, a formar um caráter, uma personalidade que seja adequada aos olhos do Senhor. A maioria de vocês, talvez como eu, vieram de lares destruídos, corrompidos. Quem sabe alguns de vocês que estão aqui como eu, né, viu dentro da própria casa os pais se separando, né, teve que lidar com situações que foram muitas vezes trazendo consequências drásticas para a nossa vida. A maioria de nós chegou na vida adulta com uma série de falhas projetadas na nossa infância, no nosso ambiente familiar, na nossa estrutura relacional. Eu quero dizer uma palavra de esperança para você. Mesmo que você tenha vindo de um lar destruído, mesmo que o testemunho dos seus pais, ou quem sabe o ambiente que você viveu e formou o seu caráter, a sua personalidade até o dia de hoje, foi um ambiente ruim e impróprio para o crescimento e avanço, quero dizer para você que há esperança. Porque a Bíblia fala que o Espírito regenera todas as coisas. Quando uma pessoa se levanta e fala: eu quero fazer a diferença na minha história, eu quero mudar aquilo que aconteceu no passado e transformar o presente abençoando o meu futuro. Ah, como existe poder nessas palavras. E eu quero motivar você. Caso você tenha todos os indícios familiares de uma vida emocional destruída, tem esperança para você. Deus é um Deus que cura, não só o nosso físico, mas é um Deus que cura as nossas emoções, é um Deus que trata, é um Deus que restaura. O que eu preciso fazer? Orar. Dizer ao Senhor: Pai, tem um monte de coisa errada na minha estrutura familiar. Eu herdei coisas terríveis da minha família, mas eu não quero passar isso para as minhas próximas gerações. Se houve alguma maldição na minha história, eu quebro ela em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Quantos querem isso? Amém? Fiquem em pé. Queria convidar você nesse momento. Nós vamos daqui a pouco abrir o altar para você. Se você tiver o desejo de vir aqui no altar, orar e entregar a tua vida diante do Senhor, eu queria nesse momento convidar você a fechar os teus olhos e, quem sabe, talvez pensar um pouquinho sobre aquilo que foi dito nessa noite e fazer essa pergunta para o seu próprio coração: quanto você vem evoluindo? Você tem se permitido ouvir? Você tem tido a capacidade de ouvir? Você tem desenvolvido essa virtude tão importante que o apóstolo Paulo nos ministrou, dizendo da necessidade de ouvirmos? Você, através da sua prática, através das suas experiências, você tem se proposto a ser ministrado pelo Senhor? Você tem permitido que Deus possa trazer ao teu coração cura através da sua palavra? E quando você encontra os desafios da vida, todos nós temos, como você tem reagido a eles? Lembre-se nesse momento talvez do último golpe que você levou. Esse golpe paralisou você, ou esse golpe mostrou para você que a vida não é brincadeira? Esse golpe foi capaz de tirar de você os sonhos, os projetos? Ou quem sabe você vem superando ele através de uma vida difícil, mas caminhando? Eu não sei quais são as suas histórias, eu não sei
o que talvez tenha gerado na sua vida alguns transtornos emocionais. Não sei se tem a ver com aquilo que aconteceu no passado,